Olá a todos, aqui é o professor Roberto Santos da Aldin Treinamentos. Na nossa aula de hoje veremos um dos riscos elétricos, que é o choque elétrico. Veremos nas outras aulas os outros riscos elétricos, que são os arcos elétricos e os campos eletromagnéticos. Vamos lá, falar um pouquinho sobre o choque elétrico. Choque elétrico é um estímulo rápido e acidental do sistema nervoso provocado pela passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. Então, se você toca uma parte viva, ou seja, um condutor energizado de forma acidental, você sentirá os efeitos do choque elétrico. O choque elétrico pode provir de contato direto, devido à falha de isolamento pela ruptura ou remoção do material isolante, atitude imprudente do trabalhador, terminais de equipamentos não isolados, condutores e cabos com a isolação danificada ou deteriorada, equipamentos de utilização velha e tantas coisas. Aqui temos o exemplo de um trabalhador que foi realizar a manobra de uma chave seccionadora e acidentalmente encostou a mão na parte condutora da mesma, levando aí o choque elétrico. O choque elétrico pode provir de contato indireto quando a pessoa toca a massa ou a carcaça de equipamento energizado por defeito interno, ou seja, a carcaça de uma geladeira ou de uma máquina de lavar, ela pode estar acidentalmente energizada, isso devido à falha de isolação de uma das fases e essa veio a encostar na carcaça. Temos aqui um exemplo típico de um trabalhador levando choque devido a um contato indireto com a carcaça metálica de um painel de distribuição ou quadro de distribuição. Isso se dá devido ao fato de que esse quadro não possui um diferencial residual, ou seja, um DR, para que haja a proteção do usuário e do próprio equipamento elétrico. Agora veremos os efeitos causados pelo choque elétrico. Temos a tetanização, que são as contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, e as lesões térmicas, queimaduras e coágulos do sangue, e não térmicas, fraturas provocadas por quedas. Tetanização provoca perda do controle muscular, mantendo a vítima presa a um condutor elétrico. E também dificuldades respiratórias, se a corrente passar pelo diafragma, podendo ocasionar asfixia e morte. Fibrilação ventricular do coração, alteração do ciclo cardíaco, ocasionando a má oxigenação das células e a morte destas. Parada cardíaca, podendo ocasionar morte da vítima se não reanimada rapidamente. Lesões térmicas, aquecimento dos tecidos orgânicos pela passagem da corrente elétrica, efeito Joule. Formação de vapores, desidratação, queimaduras internas e ou externas devido à desidratação dos tecidos orgânicos. A energia térmica varia de acordo com a resistência elétrica do corpo, seguindo a formulação básica. Energia é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado vezes o tempo de exposição, onde E representa a energia elétrica do corpo, I representa a intensidade de corrente elétrica no corpo, e R é a resistência elétrica do trajeto pelo corpo. E as lesões não térmicas relacionadas a fraturas devido a quedas, quando em trabalhos em altura, e traumatismo craniano. Os agravantes do choque elétrico. Veremos que o trajeto da corrente elétrica, as características da corrente elétrica, a resistência elétrica do corpo humano e o tempo de exposição à corrente elétrica é que vão determinar a gravidade do choque elétrico. Vamos lá então. O trajeto que a corrente elétrica percorre pelo corpo humano. O percentual de corrente que passa pelo coração. Se o trajeto da corrente elétrica for da cabeça para uma das pernas, em torno de 10% da corrente elétrica passará pelo coração. Se for de uma das mãos a um dos pés, 6% da corrente. Se for de uma das mãos a outra mão, apenas 3% da corrente elétrica. Se for da cabeça a uma das mãos, 2%. Se for a uma das pernas a outra perna, 0%.
As características da corrente elétrica. Se a corrente elétrica é contínua, alternada, a intensidade da corrente elétrica e a frequência elétrica. Vamos estudar cada um dos casos. A corrente contínua é definida como um fluxo unidirecional de elétrons no condutor elétrico. Então tem aqui os elétrons, representados por essas bolinhas, pequenas esferas, e esses elétrons possuem uma única direção, aqui representados por esse vetor, essa seta em cor laranja. Na corrente contínua, a tensão elétrica é constante durante todo o intervalo de tempo. Então aqui um gráfico simples representando a tensão elétrica através da letra U e durante o intervalo de tempo mostrando-se constante. Já na corrente alternada, o fluxo de elétrons é variável no condutor durante um período de tempo. Então temos um período de tempo aqui que eu chamei de T1, onde o fluxo de elétrons está nessa direção, para a direita. E temos um fluxo de elétrons no período T2, aqui representado por essa seta em laranja, onde temos um fluxo reverso. A tensão elétrica será variável durante o tempo e ela ocorre de forma senoidal, ou seja, temos uma senoide aqui. Se formos observar o sinal da tensão ao longo do tempo, vamos observar que esse sinal tem natureza senoidal. A intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica é dada pela fórmula simples, pela primeira lei de Ohm, onde temos a corrente igual a tensão dividido pela resistência. Então, um nível de tensão de contato, representado pela letra U, e a resistência elétrica do corpo humano, representada pela letra R. Observação: mesmo que haja uma alta tensão, a intensidade da corrente elétrica também dependerá da fonte e da resistência elétrica. Então, eu posso ter uma fonte de tensão de alto valor, mas com baixa capacidade de corrente. Ou se a resistência do trajeto for muito alta. Por exemplo, as linhas de transmissão possuem um nível de tensão extremamente alto, até 740, 750 mil volts, mas a capacidade de transmissão pelo ar é baixa. Intensidade da corrente elétrica. Aqui nessa tabela temos os efeitos causados pela corrente elétrica no corpo masculino e no corpo feminino. Vamos lá. Limiar de percepção ocorre para os homens a 1,1 mA, para a mulher a 0,7 mA. Choque não doloroso sem perda de controle muscular, 1,8 mA aos homens e 1,2 mA para as mulheres. Choque doloroso, tetanização mediana, 16 mA para os homens, 10,5 mA para as mulheres. Choque doloroso, forte tetanização, dificuldade de respiração, 23 mA para os homens, 15 mA para as mulheres. Com essa tabela percebemos que as mulheres são muito mais sensíveis ao choque elétrico. E a frequência da corrente elétrica? O maior risco é entre frequências de 20 Hz a 100 Hz, em especial a 60 Hz devido à proximidade da frequência de fibrilação cardíaca. Aplicações usuais de alta frequência estão relacionadas com sinais de pequena potência, sendo desprezível o risco. Resistência elétrica do corpo humano. Em condições normais, pode variar a resistência entre 100.000 ohms a 600.000 ohms. Em condições adversas, esses valores podem chegar a 500 ohms. Pele seca, pele úmida, pele grossa e condições de saúde da pessoa influenciam no valor da resistência elétrica do corpo humano. Aqui eu coloquei uma tabela mostrando a resistência elétrica do corpo humano de acordo com o trajeto que a corrente elétrica faria e a corrente elétrica gerada de acordo com o nível de tensão de contato. Entrada: ponto de um dos dedos das mãos. Saída: ponto do dedo da outra mão. Condição: seco, pele seca. Resistência total em ohms: 15.700. Corrente elétrica em miliamperes: para 110 volts dando 7 miliamperes, para 220 dando 14 miliamperes.
Entrada: ponta de um dos dedos das mãos. Saída: pés descalços. Condição: pele seca. Resistência total: 18.500. Corrente em miliamperes. Para 110 volts dando 6 miliamperes. Para 220 volts dando 12 miliamperes. Entrada: mão molhada. Saída: corpo mergulhado na banheira. Condição: umidade. Resistência total: 500 ohms. Corrente elétrica em miliamperes: 220 miliamperes para 110 volts, 440 miliamperes para 220 volts. Aqui um exemplo bem simples, de uma pessoa que se encontra embaixo do chuveiro com seu corpo molhado e ela percebe que a temperatura do chuveiro não está muito adequada. Então ela vai mexer na regulagem de temperatura e encosta a mão na carcaça metálica do chuveiro elétrico. Só que ela não percebeu que há uma falha de isolação e a carcaça do chuveiro está energizada. Então, considerando a fase presente de 127 volts corrente alternada e o corpo da pessoa estando molhado, dando uma resistência em torno de 1000 ohms, vai dar uma corrente elétrica, fazendo as contas, de 127 volts dividido por 1000 ohms, vai dar 127 miliamperes. Então é uma corrente que chega a ser fatal em alguns casos. E a reanimação após o choque elétrico? Aqui eu tenho uma tabela bem simples mostrando o tempo decorrido após o choque elétrico para começar a respiração artificial e a probabilidade de reanimação da vítima. Então, após 1 minuto que ela parou de respirar, ela tem 95% de chance de vir a sobreviver caso seja prestado os primeiros socorros com a respiração artificial. Após 4 minutos, a chance cai para 50%. De 7 a 8 minutos, a chance é de 0,5%. Então chegamos ao término de mais uma aula. Sintam-se à vontade para esclarecer suas dúvidas. Sugestão: baixem o material que está na pasta biblioteca, anotem suas dúvidas no papel e depois transfiram as dúvidas para o fórum da aula específica. Muito obrigado e bons estudos!